arrependimento. É dia de nós tomarmos consciência, às vezes da maneira tão desleixada que estamos vivendo a nossa vida cristã. As pessoas ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas a palavra não desce ao coração. A palavra diz: a vida de um homem não está nos bens que ele possui. A Bíblia está falando isso. Olha, a sua vida, o valor da sua vida não se relaciona com a quantidade de dinheiro ou de coisas ou de escrituras que você tem. A Bíblia diz, mas as pessoas não escutam. As pessoas, elas se matam. Às vezes a gente conhece pessoas que já têm patrimônio para viver uma vida feliz. Ele já tem patrimônio para ter uma vida feliz. Já tem casa, tem sustento, poderia ser tão feliz com a família que Deus deu, mas ele não presta atenção, a pessoa não presta atenção no que a Bíblia diz. E ele continua vivendo na forma do mundo. E ele vive vivendo como se fosse um saco sem fundo, querendo sempre mais, e esquece do que a Bíblia diz. Quando Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Vou repetir, é Jesus que diz: quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Como é que alguém tenta ganhar a vida? Tenta ganhar a vida vivendo de acordo com o curso do mundo. Vivemos numa sociedade capitalista que diz que o homem vale por aquilo que ele tem. Vivemos numa sociedade que diz que a alegria do seu coração é obtida através daquilo que você compra. E as pessoas não estão dando ouvidos a Jesus, e estão dando ouvidos ao Deus desse século. Estão dando ouvidos ao pai da mentira. E passam a vida correndo atrás do vento e perdem a vida. Mas Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, vai ganhar, vai achar. Quando eu penso em Jesus, eu fico pensando: olha, como eu gostaria de viver naquela época, para viver do lado dele. Você olha para Jesus, você vê alguém que não está preocupado com os bens, não está preocupado em acumular, ele está preocupado em agradar o Pai. O seu desejo é agradar o Pai, o seu desejo é cuidar de pessoas, o seu desejo é expressar o carinho para um cego no meio do caminho, o seu desejo, a sua alegria é devolver esperança até mesmo para uma mulher pega em flagrante adultério. Esse é o Senhor Jesus. Aí, alguns que de repente não têm a firmeza na palavra, podem falar: pastor, mas Jesus é Jesus, Jesus é Jesus. É claro que ele não estava preocupado com nada, porque bastava orar e o pão se multiplicava. Irmãos, Deus mora em nós. Esse Jesus que orava e o pão multiplicava, ele disse: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus nos diz em Efésios que o mesmo poder que Deus exerceu sobre Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, é esse mesmo poder que Ele disponibiliza para você e para mim. Então não venha com essa história de que não, para Jesus era fácil, porque Jesus era Jesus. Não venha com essa conversa. Porque o mesmo poder que Deus derramou sobre Jesus, é esse mesmo poder que está ao nosso lado. A mulher de Ló, ela não caminhou o suficiente, porque ela não foi firme o suficiente. Mas a mulher de Ló, ela não caminhou o suficiente, porque ela não rejeitou o mundo o suficiente. Ela não rejeitou, ela morava ali em Sodoma, ela morava em Gomorra, mas no coração dela havia um certo apego àquela cidade. Eu diria que possivelmente haveria até uma certa complacência do coração dela em relação a tudo aquilo. Aí você pergunta: mas pastor, como é que o senhor está aí? Eu não julguei, o senhor está julgando a mulher de Ló. Não estou julgando ninguém, eu estou só fazendo uma análise. Aí você pergunta: mas como é que você pode dizer isso? Eu penso que é simples. Aquela cidade era terrível, o ambiente ali era deplorável. Tem uma história que
está na Bíblia, né? Chega a parecer um enredo de filme impróprio para 18 anos, mas está na Bíblia, que conta o momento no qual os dois anjos chegam na cidade e vão até a casa de Ló, para levar a mensagem de que Deus iria destruir, que eles tinham que sair, etc. Eu imagino, eram anjos, né? Eu não consigo imaginar assim um anjo, né, todo feinho, tal, né? Devia ter aparência, né? Porte bonito. E aquilo chamou a atenção dos homens da cidade. E um conta para o outro fala para um. Daí a pouco o que tem? Tem uma algazarra, uma multidão na porta de Ló, falando o seguinte: Ló, manda esses dois homens aqui para fora, para que nós os estupremos. Aí você vai falar: pastor, nunca li essa palavra no texto. É porque o texto diz o seguinte: mande eles aqui para que nós abusemos deles. Não mencionou a palavra estupro, mas falou exatamente o que eles queriam fazer. Coisa, como eu falei, estou repetindo isso porque está na Bíblia. Mas que cidade é essa? Pior de tudo é a resposta de Ló. Olha, vocês não façam isso, esses homens estão aqui, vai desonrar a minha casa, faz o seguinte, eu tenho filhas virgens aqui, eu vou entregar minhas filhas para vocês. E daí os homens falaram: quem você pensa que é, etc. E Deus teve que interferir para poupar aquela família. É uma cena terrível, né? Como eu falei, uma coisa que eu não peço nem para ninguém ficar imaginando, mas que mostra como que era aquela cidade. Agora eu pergunto, se a mulher de Ló, ela tivesse uma postura correta, ela deveria ter sido a primeira pessoa a importunar Jó. Ela teria que ter chegado para Jó e falar: Jó não, Jó está lá tranquilo na casa dele. Estou falando do Ló. Vamos deixar, a mulher de Jó é outro problema, vamos falar hoje só da mulher de Ló. Então, ela teria que ter chegado para Ló e falado: Ló, não dá, essa cidade é barra pesada, não quero educar minhas filhas aqui. Mulher, mas aqui, olha, tem pasto, não quero saber de pasto, vamos embora, vamos morar no meio do mato, vamos iniciar uma outra cidade, Ló, a gente pode fazer isso, vamos iniciar, pegamos aí os empregados, sei lá, quem quiser. Mas ela não fez nada disso, ela estava quieta. E é nesse momento, quando ela está caminhando, mas no coração, na mente, ela está pensando: puxa vida, era uma cidade tão boa, né? A gente às vezes até se divertia. E ela olha para trás, e ao olhar para trás, diz a Bíblia, que ela se transforma em uma estátua de sal. Irmãos, muitas vezes nós não temos rejeitado o mundo o suficiente. Me causa um desgosto quando eu falo com alguém sobre a volta de Jesus, e Jesus está para voltar, e olha, talvez seja em poucos anos. Me causa um desgosto quando eu escuto as pessoas, às vezes meio que rindo, e falando: não, mas eu quero estudar primeiro, eu quero casar primeiro, né? Até aquele que diz: olha, eu ainda nem beijei na boca ainda, como é que Jesus vai vir? Irmãos, falta rejeitar o mundo o suficiente. Não se engane, nós vivemos sim um período de prosperidade. Eu amo essa cidade, né? Acho muito bonita, e a gente está vendo tantos projetos crescendo, etc, etc. Creia que talvez alguns projetos que estão na planta nunca vão ser executados. Creia, de repente algumas construções de luxo nunca vão ser habitadas. Pastor, não fala isso não. Não fala isso não, pô. Trabalhei tanto para ter, para usufruir. Agora não vou poder usufruir? Por que Jesus tem que vir logo? Lê a Bíblia aí de novo, dá uma outra interpretação. Não é a questão da interpretação, é a questão dos fatos. E aqui, irmãos, isso que às vezes soa como brincadeira, na verdade é algo muito sério, para você pensar até que ponto temos rejeitado o mundo. Tem faltado vida de santidade, tem faltado vida de compromisso,
Tem pessoas que têm vivido achando que uma pitada de pecado torna a vida interessante. Uma pitada de pecado, não, olha, eu estou lá na célula, não, ó, eu estou dando apoio aqui, ali, mas tem hora que dá uma relaxada, é bom, né? Dá uma escapada, não vou ficar na gandaia a semana toda, não, é rápido. Não, olha, na verdade eu nem vou fisicamente, mas eu vou aqui na minha mente, dá um espaço, No livro de Jó, agora é Jó, né? Jó tem uma passagem onde ele diz: eu tenho uma aliança com os meus olhos, como, pois, vou fixá-los em uma donzela? Achei interessante. É uma aliança com Deus, é uma aliança com os olhos. Irmãos, pecar com a mente, com o coração, é tão desprezível como pecar com o próprio corpo. E mostra como que santidade é uma coisa tão complicada. Você pode estar dirigindo o carro, a esposa do lado, e ela sem perceber, e o olho vira para cá, vira para lá, vira para cá. A mulher de Ló, ela não rejeitou o mundo o suficiente. Hoje é dia de arrependimento também. É dia de chegar diante de Deus e falar: Senhor, muda, mas muda na essência, muda com profundidade a minha vida, e quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo o apego a este mundo, todo o apego a este estado de coisas. Quando nós falamos apego ao mundo, nós estamos falando muito mais do que as coisas. Uma boa notícia para você, né? Tudo isso de bonito que você está vendo, árvore, plantas, tal, tudo isso vai ser restaurado. O seu próprio corpo, você que tem Jesus, vai ser restaurado. E não vai ser fumaça, corpo com efeito especial. É corpo. Corpo que tem boca, que tem estômago, o corpo que come. Foi assim que Jesus fez. Ele ressurreto, ele compareceu perante os discípulos ficaram ali na dúvida se eram ele mesmo, e ele falou: olha, um espírito não tem osso e não tem carne, como vocês veem que eu tenho. O que tem na carne? Na carne tem sangue. Aí tem algumas pessoas que interpretam mal uma passagem que diz que sangue não herda o reino dos céus. Aí ele já acha, não, então nada disso vai estar lá. Não, aquela passagem que diz que sangue não herda o reino dos céus, se refere a todos aqueles rituais e práticas do judaísmo, falando, ó, não é através dessas coisas, né, de comer isso, deixar de comer aquilo, que você vai entrar ou deixar de entrar no reino eterno de Deus. Mas Jesus, ele falou, olha, veja aqui, ó, carne, osso. E eles começaram a ficar muito admirados. Jesus teve uma iniciativa legal, ele falou, ó, tem aí alguma coisa para comer? Desde que eu saí lá da cruz não comi nada. Desde que eu saí do túmulo lá não comi nada. Tem alguma coisa aí para comer? E diz que trouxeram peixe e mel. E ele comeu peixe e comeu mel. Aí alguém fala, não, mas a Bíblia diz que na glória não haverá fome. Tá certo, mas não tem texto nenhum que diz que na glória não vai ter apetite. Certo? Fome e apetite é totalmente diferente. Fome é miséria. Fome é ausência de comida. Fome é má distribuição das rendas, característica desse mundo. No céu não vai ter isso. Todo mundo vai ter o suficiente para viver. Então, queridos, você precisa ler mais a Bíblia. Existe por aí muitos ensinos aparentemente bíblicos que são feitos pelo pai da mentira. Porque ele coloca uma atitude de desesperança nas pessoas e elas ficam aí apavoradas e ficam querendo engolir esse século. Não, você não é nem capaz de imaginar o que vai ser essa região aqui depois da volta de Cristo. Depois que ele limpar, retirar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é erro, tudo aquilo que não reflete a glória de Deus. E, como disse Jesus, vou fazer novas todas as coisas. As coisas que já existem serão renovadas. Você precisa animar a sua esperança. Então, o que nós temos que rejeitar é esse estado de coisas que caminha longe do Senhor. E finalmente, aquela mulher, ela não caminhou o suficiente, porque ela não amou a Deus o suficiente. Você ama a Deus?
Amém? Eu acho que sim. Você ama a Deus? Mas, irmãos, Jesus, ele disse que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Será que eu amo a Deus? Eu amo a Deus ou eu amo aquilo que Deus me dá? Eu amo a Deus ou eu amo o prazer de estar junto de Deus? Eu amo a Deus ou eu amo os benefícios de Deus? É uma pergunta séria. Nós estamos pedindo porção dobrada de Deus na nossa vida esse ano. Isso significa que nós estamos pedindo Deus em nós em dobro, para que nós consigamos ter atitudes novas, para que nós consigamos acordar do sono, para que nós consigamos viver uma vida autêntica, que agrade ao Senhor. Aquela mulher, ela não amou a Deus o suficiente. Irmãos, amar a Deus o suficiente é caminhar no Evangelho, não na religião. A religião é aquela história de troca. Eu faço um ritual para ser amado, eu faço boas obras para Deus gostar de mim, eu vou fazer isso e aquilo porque eu quero. Isso é religião. Está cheio de igrejas aí, cheio de religiosos, pessoas que estão barganhando com Deus. Ah, não, eu quero essa bênção, então paga antecipado. Esses dias eu vi uma campanha de uma determinada igreja que fazia lá o projeto, era o dízimo do projeto. Escreva aqui qual que é o seu projeto, mas paga o dízimo antecipado para Deus te abençoar. Isso é religião. Isso é barganhar com Deus. Amar a Deus é amar Deus por aquilo que Ele é. Amar a Deus é dizer: Deus, se o Senhor quiser, me tire tudo, mas só não me tire a comunhão com o Senhor. Amar a Deus é saber o seguinte: Deus, olha, é tão maravilhoso saber que o Senhor vai restaurar tudo, mas se na eternidade tiver apenas ali um piso de chão batido, para eu ficar sentado a eternidade inteira, em plena comunhão contigo, aleluia. Nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus é querer estar com Deus o tempo todo. Amar a Deus é amar a Deus, não a carteira de Deus. Não a carteira de Deus. Imagina o pai ou a mãe que planeja um dia com o filho. Não, olha, o dia tal, no sábado nós vamos ter um dia só eu e você. Nós vamos sair, a gente podia ir no shopping e comer alguma coisa, em algum lugar legal, depois podemos ir no cinema, etc. E o pai vai falando, e o filho está empolgado, e o pai está contente, achando que dia feliz, mas chega lá nas vésperas, ele vê que surgiu um problema, uma coisa inadiável, e ele não vai poder ir. E ele já fica pensando: olha, eu vou causar tristeza, eu vou falar, meu filho vai até chorar. Aí ele chega lá e fala: ó, filho, você lembra que nós planejamos? Sim, pai, que legal, está chegando, é amanhã. Ah, filho, mas, tem uma notícia ruim, aconteceu isso, o papai não vai poder ir. Não tem problema, pai, me dá a carteira, dá o cheque, que eu vou. Eu sei o que nós planejamos, eu vou. O senhor pode ir, eu compreendo, eu vou. Eu vou lá comer, eu vou lá no cinema, me fala o quanto que eu vou gastar, aqui, já tem a lista aqui. Qual que seria a reação do coração do pai? Decepção, tristeza, chateação, e talvez esse pai do exemplo, isso é só um pai que existe só no exemplo. Na prática não existe isso, né? Aí esse pai possivelmente ele ia ficar triste: puxa vida, pensei que o filho gostava de mim, pensei que ele estava empolgado, era por passar um tempo comigo, mas a empolgação era estar com o shopping, gastar, etc. Você já parou para pensar que esse filho do exemplo sou eu e você muitas vezes? Sou eu e você muitas vezes. Pai, eu quero a bênção, a bênção, a bênção. Se o senhor puder mandar só a bênção e ficar de ladinho, se o senhor puder mandar só a bênção e me deixar aqui na folga para eu pisar no meu tomate, escorregar aqui, fazer ali. A mulher de Jó, ela não amou, a de Ló, ela não amou a Deus o suficiente. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. O Senhor tem trazido ao nosso coração nessa manhã uma palavra de advertência, mas uma palavra de ânimo, de entusiasmo.
Ele tem falado que a palavra dele se cumpriu desde o primeiro versículo de Gênesis, e agora está no momento do epílogo. O que Deus está nos falando é que em breve, muito em breve, Jesus estará voltando. Nós poderemos ver Jesus, nós poderemos tocar Jesus. Todas essas coisas abomináveis que ocorrem ao nosso redor estarão caindo, estarão sendo destruídas. O Senhor vai estar limpando completamente. Mas a palavra ela está falando que você precisa olhar para o mau exemplo da mulher de Ló e guardar o seu coração de cometer o mesmo pecado. O pecado de não ser firme o suficiente para crer, para tomar posse. O pecado de não rejeitar esse século o suficiente e continuar tentando construir felicidade, seguindo não a palavra revelada nas Escrituras, mas seguindo aquilo que a mídia, aquilo que esse mundo capitalista tem colocado sobre nós. Você tem que amar a Deus de uma forma plena. A nossa suficiência é de Jesus Cristo. É de Jesus que vem a nossa suficiência. Nós não queremos que você saia daqui com o peso da religião, achando, olha, eu tenho que fazer o suficiente. Não, você tem que sair daqui descansando no Evangelho, dizendo, Jesus, mora em mim, habita em mim, enche a minha vida e me faça fazer suficientemente tudo aquilo que o Senhor deseja. É a suficiência de Jesus. E nesse momento, eu não vou convidar ninguém a estar vindo à frente, mas eu vou convidar você, que ouviu a palavra, você que tem consciência de que Deus está ministrando ao seu coração e chamando você para uma nova atitude. Se nessa manhã você reconhece que de fato você está sendo meio morno, mas você quer ser quente, você quer ser cheio do calor do Espírito Santo, você quer ser cheio do calor, da fagulha do amor, do compromisso com Deus. Se você quer viver cada dia que resta a você, movido pela paixão, pelo amor pelo Senhor, se você quer estar de pé no dia que Jesus voltar, com o coração leve, olhando para os olhos de Jesus, e vendo nos olhos de Jesus o brilho do amigo, eu convido você a colocar-se em pé, onde você está, e nós estaremos orando por você, e com você. E se há no nosso meio, alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, alguém que quando pensa em salvação tem dúvida, alguém que quando pensa na volta de Cristo tem medo, porque ainda não sabe se realmente pertence a Deus ou não. A palavra de Deus diz, todo aquele que crê no coração e me confessa com a boca, esse é salvo. Então, nós queremos que você saia daqui hoje abençoado, não levando as dúvidas e as inquietações. Então nós queremos dar a você a oportunidade de manifestar publicamente a sua decisão, o seu desejo de render-se a Jesus. O seu desejo de dizer, Senhor, eu quero viver agora nas tuas mãos, é no Evangelho. Eu quero, Senhor, ter segurança quanto à minha salvação e quero descansar nos teus braços. Se há alguém nessa manhã que deseja render-se a Cristo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador,